Bom dia, bom dia, bom dia, que bom dia, pastor Estevão. Boa tarde na paz de Cristo. São 12 horas e 35 minutos. Deus abençoe você. Estou passando por aqui para deixar uma mensagem ao teu coração. E eu tenho certeza absoluta que o nome do Senhor será glorificado em tua vida e através da tua vida para a glória de Deus. Eu quero abordar com você na tarde deste dia um assunto intitulado Aonde você depositou a sua esperança? A sua esperança, ela está depositada em quem? Aonde está depositada a sua esperança? Nós vamos aprender com Davi no seu testemunho. Nós vamos ver a importância de colocarmos a esperança no Senhor. Quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, não só o problema será resolvido, como também nós vamos obter de Deus revelações importantíssimas. Nós vamos saber de nós no mundo espiritual. Nós vamos aprender com o irmão Davi, nesse Salmo de número 40, eu estou aqui com a Bíblia do Executivo. O salmista Davi estava enfrentando, passando por problemas dificílimos, e nós encontramos o salmista Davi, que conhecia o Senhor Deus. Davi agora estava em uma situação dificílima. Ele resolve fazer uma oração, um pedido ao Senhor, para que o Senhor Deus viesse dar livramento a ele de todos os males. Davi estava receoso. Um homem guerreiro como Davi, ele estava temendo a sua própria vida. Ele estava com receio, porque os males, entendendo? O Davi faz a oração para que Deus viesse a livrá-lo dos males. Um homem do quilate de Davi, guerreiro, ele temeu. Há momento na nossa vida que parece que chega ao nosso derredor medo, insegurança, instabilidade, receio. E agora o salmista Davi, ele faz uma oração ao Senhor Deus, pedindo ao Senhor Deus livramento de todos os males. Mas parece que Deus permitiu aquela situação na vida do salmista Davi para mostrar aonde Davi estava residindo. Não havia morte para Davi, mas foi o meio. Parece que Davi se sentiu assim inseguro, com medo, entendendo? Ele percebeu que os males estavam lhe cercando, aquele receio, aquela sensação ruim. E agora Davi pega nesse salmo de número 40, ele diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Davi depositou toda a sua esperança no Senhor. A esperança, segundo a Bíblia, é expectativa, confiante, é a certeza absoluta nas promessas de Deus, fundamentada no caráter divino e na obra de Jesus Cristo, e não em circunstâncias terrenas. Desse assunto, o salmista Davi entendia desse assunto, pois desde da sua meninice, do seu período de criança, a sua esperança, a sua expectativa estava exclusivamente em Deus. É por isso que Davi,
logrou êxito. Davi foi ungido no meio dos seus irmãos, ele foi ungido no seu habitat, entendendo? Com toda a manipulação dos seus pais. Os seus pais não acreditavam no seu sucesso, entendendo? E agora, quando Samuel chega para ungir um dos filhos de Jessé, o belemita, agora Jessé passou à frente de Samuel, todos aqueles que ele queria que fosse ungido. E Davi estava no campo. Se não fosse Deus na vida de Davi, Samuel havia ungido outros filhos de Jessé. Mas Deus é terrível, Deus é maravilhoso. Então Davi conhecia do assunto. E quando Davi se sentiu cercado pelos males, que ele percebeu que as coisas estavam se estreitando, ele dobra os seus joelhos e ele coloca aos pés do Senhor Deus toda a sua esperança, toda a sua expectativa. E agora ele rasga o seu coração. Ele faz uma oração pedindo a Deus livramento. Ele estava temendo a morte. Ele percebeu que ele estava cercado de males. Ele percebeu que a qualquer momento a sua vida poderia ser ceifada. Uma coisa ruim iria acontecer. Mas note bem que Deus permitiu essa situação para que Davi viesse depositar toda a esperança, rasgar o coração. A Bíblia diz que perto está o Senhor de um coração contrito. Então, quando Davi rasga o coração, coloca toda a sua esperança no Senhor, o Senhor entra em cena. Ele entra em cena. E agora o Senhor Deus começa agora a mostrar a Davi qual era a causa dessa insegurança, qual era a causa desses tamanhos males estar lhe cercando. Deus é tremendo. Deus agora faz Davi ver a sua condição no mundo espiritual. Nós precisamos de visões de Deus. Nós precisamos de revelações de Deus. Mas revelações essas que vinham mostrar a nossa verdadeira situação, para não sermos pegos de surpresa. Então agora Davi coloca toda a sua esperança no Senhor, começa a pedir a Deus livramento, proteção. E agora o Senhor Deus entra em cena e mostra a causa de tudo aquilo que estava acontecendo ao seu derredor. Deus mostra. E Davi aqui no seu testemunho, no Salmo 40, ele diz assim, e ele se inclinou para mim. E dá um testemunho. Davi estava dizendo, quando a gente coloca toda a esperança no Senhor, ele se levanta do trono, entendendo? E se curva para ouvir a petição daquele que estava clamando. E à medida que Deus foi se revelando a Davi, Davi começou a clamar. Não foi um clamor de desespero, um clamor de insegurança negativo. É que Deus começou a mostrar a causa de tudo aquilo que estava acontecendo ao seu derredor. E ele diz aqui, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Quando Davi viu a causa de tudo aquilo que estava acontecendo, escuta, não existe sofrimento sem causa, não existe sofrimento sem propósito. Todas as coisas que acontecem ao nosso derredor, nós começamos a exaltar, a enaltecer o inimigo da nossa alma. E muitas das vezes é permissão divina. Deus permite, Deus cria situações, Deus usa situações para nos beneficiar. Nem tudo aquilo que acontece ao nosso derredor, nem tudo que acontece é ação do inimigo, não. É Deus permitindo para nos dar livramento, para nos dar escape de coisas piores
que estão vindo ao nosso encontro, porque Deus, ele é onisciente, onipresente, ele é onipotente. Ele vê o passado no presente, mas ele vê o futuro no presente. Tudo está patente aos olhos do Senhor. E agora o salmista, quando ele começou a ver a sua situação no mundo espiritual, ele entrou em desespero. Ele diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, para ouvir a sua oração. E ele ouviu o meu grito de socorro. O grito de socorro foi quando ele começou a ter revelações no mundo espiritual concernente à sua pessoa. Então o que acontece? Deus começou a mostrar: olha, Davi, eu não tenho morte para você. Os seus inimigos não vão lograr êxito sobre a sua vida. Davi, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, Davi. Davi, eu permiti essa situação para me mostrar a você que aos poucos você foi saindo do centro da minha vontade sem perceber e mudou o seu endereço no mundo espiritual. Quando nós saímos aos poucos, quando nós saímos do centro da vontade de Deus, o nosso endereço no mundo espiritual muda. E o perigo é o seguinte, que você continua na liturgia, você continua adorando do mesmo jeito. Davi, a opressão que veio ali ao seu encontro, não impediu ele de dedilhar a sua harpa. A opressão que ele estava sofrendo não impediu ele de apresentar a Deus a sua adoração. A opressão que veio ao seu encontro não levou ele a dobrar o seu joelho diante de outros deuses. Ele continuou adorando por excelência. Davi era adorador por excelência. Ele continuou a sua adoração. Só que o Senhor Deus, ele é terrível. Ele é maravilhoso. O desejo de Deus não era que Davi continuasse a sua adoração mudado de endereço. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito e ele procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Para que a adoração chegue diante das narinas de Deus como um perfume, um incenso suave, ele necessita, ele precisa estar no centro da vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. E muitas das vezes a vontade de Deus leva-nos ao sofrimento. Por quê? A Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, muitas das vezes, a nossa prédica, a nossa adoração não causa quebrantamento nos corações. Mas quando o sofrimento, a opressão nos alcançam, as pessoas se levantam e dizem: agora eu quero ver se Deus é na vida dele. E aí uns torcem pela nossa vitória, outros dizem ele vai perecer, outros dizem não, Deus vai entrar com providência, mas nós passamos a ser a atração, nós passamos a ser o espetáculo. O povo começa a olhar e só vai haver temor e tremor quando o nome do Senhor for glorificado em nós, em nós, em nós. Então o que acontece? E o salmista Davi ficou assustado. Como posso eu ser adorador por excelência e agora meu endereço do mundo espiritual mudou? Prova é que após esse episódio, você encontra o salmista no seu salmo dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. E agora, quando o salmista começou a obter de Deus a revelação no mundo espiritual concernente à sua vida, aí ele gritou, grito de socorro. E agora por quê? Porque ele viu o trabalhar de Deus. E quando o trabalhar de Deus começa na nossa vida e vai acelerando de forma gradativamente, a carne entra em pânico, porque há 2 leões dentro de nós. Aquele que receber maior atenção, maior alimento, ele vai se destacar.
existe uma guerra entre a carne e o espírito. A carne é fraca, mas ela tem as suas ideias, os seus pensamentos, as suas doutrinas. Então começa a guerra. E Davi entendeu que o espírito teria que vencer a carne, porque ele estava residindo no mundo espiritual, num poço de destruição. O homem do quilate de Davi. Olha o que ele disse: e ele me tirou de um poço de destruição. E nesse poço de destruição, ele não alterou, ele não mudou, ele continuou adorando a Deus, prestando a sua adoração. Mas Deus é terrível, Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações, ele sonda. E aqui Davi começou a presenciar o agir de Deus na sua vida. E aqui no seu testemunho ele diz: e ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Ele diz ainda: pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. No seu testemunho. Mas o trabalhar de Deus gerou nele temor e tremor. E ele deu um grito de socorro, porque ele teria que voltar para Deus, mesmo Deus estar trabalhando, moldando ele, tirando. Você já viu uma pessoa que cai num atoleiro, a lama engole ele? Você já imaginou como que é o sofrimento para ele sair dessa situação? Era uma guerra. Porque Satanás, a Bíblia diz que Jesus está registrado na Bíblia, Jesus dizendo: a minha paz eu vou lá dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, uma paz momentânea, uma paz temporária, uma paz passageira. Parece que tudo vai bem, mas na realidade é um buraco, é uma cratera dentro. Mas a paz que Jesus dá, ela é eterna. É como que você estivesse num jardim já, desfrutando da eternidade com Ele. Onde a Bíblia diz que Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas agora Davi viu o trabalhar de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus. Entendendo? E agora ele dá o seu testemunho dizendo: pôs um novo cântico na minha boca. Quando você colocar toda a sua esperança em Deus, o Senhor Deus vai trazer revelações extraordinárias concernente à sua vida. Olha, as revelações que Deus nos dá concernente a terceiros não pode gerar prazer. Ela tem que gerar apenas satisfação. Agora, as revelações que Deus nos der concernente à nossa vida tem que gerar prazer. Porque nós sabemos na íntegra para onde nós estamos indo. E aqui o salmista viu o seu grito, ele viu que ele estava adorando a Deus, mas indo para uma eternidade sem Deus. E não era esse o plano extraordinário de Deus para com a sua vida. Ele estava encantado pelos seus louvores, ele já estava acostumado presenciar os seus louvores, mas não sabia ele que Deus tinha um novo cântico para a sua vida. Deus tinha um novo louvor para ele prestar na sua adoração. E esse louvor que Deus tinha para ele entoar, iria chegar com um incenso suave diante das suas narinas, e o despertar desejo em outras vidas a vir ao encontro de Cristo. E ele iria estar em condições de estender as mãos e ajudar aquelas pessoas que foram atraídas pelo novo cântico que Deus estaria dando a ele, para ele prestar na sua adoração. Ele diz: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. A nossa adoração, é por isso que a Bíblia diz que o Senhor Deus procura os verdadeiros adoradores, em que adora o Pai em espírito e em verdade. Porque se prestarmos uma adoração espiritual, uma adoração que chegue às narinas de Deus, como chegou
a adoração de Paulo e Silas no cárcere. O seu corpo massacrado, o seu corpo algemado, o seu corpo encorrentado, ele aprisionado em corpo físico, em matéria, mas a sua alma tinha paz. E lá no cárcere, ele exerceu o seu ofício de adorador, ele cumpriu a sua missão, ele entendeu o propósito de Deus. E nós só vamos entender o propósito de Deus quando voltarmos para dentro de nós. E só vamos ter visões introspectivas quando a nossa esperança estiver depositada no Senhor. Quando toda a nossa esperança estiver depositada no Senhor, o Senhor estará nos dando revelações introspectivas, mostrando o nosso interior. Nós não podemos viver como uma verdadeira dona de casa moderna, que compra aqueles coadores descartáveis, que após coar o seu delicioso e suculento café, pega aquele coador descartável e joga fora. Não, nós precisamos voltar ao princípio e aprendermos com aquelas donas de casa antiga, em que ela fazia o seu café, colocava a colher, torcia o coador, deixava ele refrescar, tomava o café e logo em seguida ela já vem agora, coloca o coador avesso, põe água quente, esteriliza ele e depois lava ele para ser usado. O que o Senhor Deus quer fazer conosco é isso aí. Porque quando a caminhada é longa, nós atraímos para nós bugiganga, hábitos, costumes, que muitas das vezes vai simplesmente entristecer o Senhor Deus. Mas na tarde deste dia, debaixo da nuvem, levou-me o Espírito de Deus a meditar nesse assunto e levou você a vir comigo nesta live para juntos buscarmos de Deus visões introspectivas para sabermos qual é o nosso endereço no mundo espiritual, porque Deus tem algo extraordinário para a nossa vida e para realizar através da nossa vida. Então nós encontramos o salmista dizendo: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ele diz: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Que na tarde desse dia, quando são 12 horas e 58 minutos, o Espírito Santo possa encontrar liberdade em você. E após, a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E esta é a tarde deste dia que Deus marcou esse encontro para juntos meditarmos nesse assunto de suma importância, e tenho certeza que a nossa forma de prestarmos adoração ao Senhor vai mudar, porque a Bíblia deixa claros que o Senhor mandará que a bênção venha nos alcançar, e nós não precisamos correr atrás da bênção. A bênção precisa correr ao nosso encontro, e nós precisamos ter estabilidade, maturidade, estrutura para analisar a fonte, a origem dessa providência divina e termos a convicção que ela não vai impedir a nossa caminhada, porque nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha. Precisamos deixar os embaraços da vida, prosseguir a nossa caminhada, olhando somente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. E eu quero orar com você nesse instante. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Deus não marcou esse encontro conosco por acaso. Deus tem coisas maravilhosas para fazer através de nós. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor Deus confiou a nós
deu para nós o ministério da reconciliação e nos deu a palavra da reconciliação. E à tarde deste dia, quando são 13 horas em ponto, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. E com certeza o milagre vai acontecer na tua vida e através da tua vida nesse instante. Eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu quero orar com você. Eu tenho certeza que você vai ser alcançado, o milagre vai acontecer na tua vida. Eu tenho certeza, você não entrou aqui por acaso. O Senhor Deus tem cura para o teu corpo físico, mas tem cura para a tua alma, assim como teve o alimento para ela. Eu creio que a sua vida não será mais a mesma a partir de hoje. Eu percebo pelo Espírito de Deus que está havendo um mover de Deus no mundo espiritual. Essa providência divina que você precisa, essa porta aberta que você precisa, o Senhor Deus estará mandando ao teu encontro. Você será alcançado por Deus, assim como foi a tua alma. É o desejo do meu coração. Com certeza, sinta Ele movendo em você. Sinta agora Ele trabalhando na tua vida. A Bíblia deixa bem claro, ainda que o seu pai e a sua mãe venham esquecer de você, o seu Deus não esqueceu. As promessas de Deus estão de pé. Muitas das vezes você está perguntando: Senhor, tantos ataques, tanta coisa está acontecendo comigo. Você pode até pensar que Deus te abandonou. Não abandonou. Você que não está entendendo o silêncio de Deus. Quem sabe você é bocudo igual eu. Tudo você fala. Existem coisas que não é para a gente falar. Existem coisas que é para o bem-estar nosso. E nós, por não entendermos, não compreendermos, a gente acaba falando, espalhando. E parece que as coisas se travam. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Tudo que está travado no mundo espiritual será destravado, mas você vai ser alcançado pela providência divina. Quem sabe você está dizendo: Senhor, tudo que o Senhor me prometeu não está acontecendo. Parece que o Senhor me abandonou. Deus não te abandonou. É que você quer ter vitória, você quer viver os sonhos que Deus te deu, mas você não está perguntando a Ele se a sua residência no mundo espiritual é a mesma residência. E por ser a caminhada longa, muitas das vezes a gente toma decisões precipitadas, a gente corta atalho, a gente se torna curioso e a gente sai do centro da vontade de Deus e prosseguimos propagando o reino, prosseguimos ministrando sobre a vida de pessoas, prosseguimos a nossa caminhada, vendo tantas coisas acontecendo na vida de terceiro, mas não acontece na nossa vida. E parece que sai dos quatro cantos dos infernos vida para nos atormentar. E nós achamos até que vamos morrer, que vamos perecer. Mas Deus não tem morte para você, mulher. Deus não tem morte para você, homem, não. Deus tem bênção para a tua vida. Mas porque tantas coisas me sobrevieram, é para você voltar o seu olhar para dentro de você. Deus não tinha morte para o salmista Davi. Deus simplesmente queria que Davi colocasse toda a sua esperança no Senhor. Era isso que Deus queria que Davi fizesse, colocar toda a sua esperança no Senhor. E colocando ele a sua esperança no Senhor, o Senhor iria mostrar para o salmista a real situação que ele se encontrava. E é tudo que Deus queria, era que Davi, viesse a ver com seus próprios olhos que ele estava fazendo a obra de Deus, ele estava prestando a sua adoração, ele continuava com a mesma ousadia.
O Senhor não havia perdido ele de vista, mas ele havia mudado o seu endereço no mundo espiritual. E para que os sonhos se tornem realidade, para que alcancemos as promessas de Deus, para que venhamos viver as promessas do Senhor, o nome do Senhor tem que ser glorificado em nós e através de nós. É impossível viver as promessas de Deus, é impossível viver os sonhos de Deus sem o nosso caráter ser revelado na íntegra, ser manifestado. Ninguém vai viver os sonhos e as promessas de Deus sem que primeiro o seu caráter venha à tona. Depois que ele vem à tona, ele é lapidado. Depois de ser lapidado, ele é provado. Depois de ser provado, ele é aprovado. Depois de ser aprovado, ele é polido. E depois, esse vaso, ele vai passar por uma temperatura altíssima para ele ser colocado em destaque, porque a glória tem que ser para Deus. E Deus não vai permitir nós vivermos os sonhos de Deus, tomando a glória dele. Então, para que possamos viver as promessas de Deus, viver os sonhos de Deus, precisamos ter visões introspectivas ao nosso respeito. Porque os dons não garantem salvação. O que garante salvação são o fruto do Espírito. E o nosso coração, ele é mau. E Deus sonda os nossos corações. A possibilidade de estarmos fora do centro da vontade de Deus e exercermos, colocarmos em ação todos os dons é de 100%, mas não teremos paz, a verdadeira paz. E a paz que o Senhor Deus nos dá não está vinculada aos bens materiais, não está vinculada aos milagres que acontecerão através de nós. A paz que Deus nos dá está vinculado a nós vivermos a palavra do Senhor, manifestar o amor que temos por Deus, vivendo a sua palavra. E o Senhor Jesus deixou bem claro: aquele que me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. E na tarde deste dia, o Espírito do Senhor me habilitou, me impulsionou e me trouxe para juntos meditarmos nesse assunto, porque você tem sonhos, você tem promessa, eu tenho sonhos, e eu creio que vou viver as promessas de Deus. Eu creio que os sonhos que Deus me deu vai se tornar em realidade. Eu e você, nós estamos de igual. Nós temos promessa de Deus, nós temos sonhos, e os sonhos não morrem. Ninguém vai conseguir matar os meus sonhos, ninguém vai conseguir matar os teus sonhos, mas o adversário da nossa alma, os nossos pseudos amigos, os nossos inimigos, os nossos antagonistas vão lutar, vão batalhar, vão nos atacar de tal forma para lutar, para que nós venhamos a parar, porque mesmo sofrendo ataque, nós estamos trabalhando. Mas quando obtermos visões de Deus, introspectiva, e procurarmos saber o nosso endereço no mundo espiritual, o Senhor vai tomar as nossas dores e vai guerrear as nossas causas. E quando você for atacado, quando você for mencionado os seus erros, as suas fraquezas, as suas debilidades, quando você for confrontado, quando você for zombado, criticado, você vai ter graça de Deus para manter em silêncio. Você vai dizer: eu sou terra fértil, aquilo que são plantão de mim, eles vão colher. Você não vai ter desejo de se justificar, porque você sabe que é o Senhor Deus que vai guerrear as suas causas. E eu quero orar com você, por você nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu estou na casa de centenas e centenas de vidas, e com certeza milhares e milhares e milhares de vidas, Senhor, serão alcançadas por esse assunto tão importante que colocaram o Senhor no meu coração. Aonde a sua esperança está depositada? Pai, envolva-nos na tua graça, de tal forma que venhamos buscar ao Senhor com jejum, com coração quebrantado,
não pedindo carro novo, não pedindo casamento, não pedindo casa nova, não pedindo ouro, não pedindo prata, não pedindo real, não pedindo dólar, mas pedindo ao Senhor visões introspectivas, para que o Senhor venha mostrar a realidade que estamos vivendo, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor já determinou concernente à nossa vida vai acontecer, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura o Senhor diria e não faria, ou falaria e não confirmaria? É porque nós somos tendenciosos a sairmos do centro da vontade do Senhor, mas a misericórdia do Senhor é tão grande, tão maravilhosa, e o Espírito do Senhor vai nos convencer que o Senhor não precisa da nossa ajuda, mas o Senhor conta com a nossa entrega total, com a nossa dependência, para que possamos fazer menções das palavras do apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sou, não provém de mim, é a graça de Deus sobre nós. Pai, alcance esse irmão, alcance essa irmã, alcance esse amigo. Pai querido, abre porta para esse amigo, abre porta para esse irmão, abre porta para esse companheiro. Quantos companheiros obreiros estão numa situação, Senhor, hoje, clamando, chorando desesperadamente, Senhor, mas em nome de Jesus eu repreendo toda ação de Satanás e ministro sobre a vida dos teus filhos que estão comigo e aqueles que vão me assistir, a bênção do Senhor sobre eles, em o nome de Jesus. Aleluia! Esse Jesus é lindo, 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 lindo e maravilhoso. Deus abençoe você que está comigo, que a bênção de Deus te alcance, que você seja renovado, você vai viver as promessas de Deus, você vai viver o sonho. Deus está te dando saúde espiritual, saúde física, as portas estão se escancarando. Vigia na terra crente para você morar no céu. Aleluia! Esse Jesus é lindo, 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 lindo e maravilhoso. Meu amigo, a tua vida a partir de hoje não será mais a mesma. Há muitos dias eu não faço live, mas o Espírito do Senhor determinou: faça live no Instagram, fala sobre a esperança. Eu quero abençoar o meu povo. Entreguei, papai é meu amigo de rocha. Te prepara para viver os milagres. Até a próxima. Olha eu aqui, Brasil. Ficam todos na paz de Cristo. Aleluia.